irmãos e irmãs, eu sou o pastor Cristóvão. Seja bem-vindo ao canal, seja edificado pela palavra. Muito obrigado por você estar aí no nosso canal. Quero pedir a você que ainda é inscrito para se inscrever. Compartilhe também os outros vídeos que estão do canal. Não esqueça de deixar os seus comentários. Quero agradecer também a você que está inscrito. Para mim é minha satisfação ter você aí inscrito no nosso canal. Quero compartilhar com você mais um vídeo, hoje com o tema os acontecimentos desastrosos da grande tribulação. Este será o tema desse assunto hoje. Os acontecimentos desastrosos da grande tribulação. Quero ler para você do livro do Apocalipse, capítulo 6, e versículo de número 8. E olhei, eis que o cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno, e seguiu, e foi-lhe dado poder para matar os 4 partes da terra, com espada, com fome e com peste, e com feras da terra. Olha, queridos, a grande tribulação será um período de 7 anos. Será dividido em 2 partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Será uma grande, haverá grande catastrófica quando chegar. Eu falei que ela será dividida em 2 períodos, 3 anos e meio, 3 anos e meio. 3 anos e meio conversa com a falsa paz, mas no final haverá realmente a grande tribulação e haverá grandes catastróficas naqueles dias, a devastação da terra. Quando nós lemos Isaías capítulo 24, vamos ver ali no versículo de número 1, que diz assim: e eis que o Senhor esvaziará a terra e a desolar, e transformará a sua superfície, dispensará os seus moradores. Aqui está 2 desastrosos acontecimentos. Primeiro, devastação da terra. Segundo, dispensação da habitação da terra. Isso está na parte última, que diz a dispensação dos seus moradores. Olha, também haverá destruição das riquezas terrestres. Veja no versículo de número 3 de Isaías 24, que é que diz: e todos se esvaziará a terra, de todos será saqueado, e de todos será saqueado, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Haverá terror, morte, surpresa e desesperadores. Naquela grande tribulação haverá morte, surpresa, desagradável. Quando nós lemos o versículo 17 do livro do profeta Isaías, do capítulo 24, veja o que é que diz: o temor e a cova e o laço vem sobre ti, ó morador da terra. Haverá naqueles dias isso, terror, morte, surpresa, desagradável. Quando nós lemos o versículo de número 8 de Apocalipse, quando nós fizemos a leitura do capítulo
6 e versículo 8, veja o que é que diz: e olhei, e eis que o cavaleiro amarelo, e estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte. Veja o que ele diz: e inferno seguiu, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com feras da terra. Veja que haverá uma mortandade, haverá muitas mortes, porque diz aqui que e dado poder para matar a quarta parte da terra. Quando nós calculamos, 1.750.000 haverá de morrer naquele dia da grande tribulação, porque haverá grandes, olha, de visco, haverá abalos sibísticos. Quando nós lemos o versículo 19 e 20 de Isaías, veja o que é que diz a palavra do Senhor: de todos será quebrantado a terra, de todos se romperá e de todos se moverá a terra, de todo vacilará a terra como ébrio, quer dizer, o bebo, e será movidas e removidas como choca de noite, e as suas transgressões se agravará sobre ela e cairá e nunca mais se levantará. Veja que naqueles dias haverá isto, haverá abalos, haverá também guerra, rumor de guerras, fome, conforme diz Apocalipse, capítulo de número 6 e o versículo 5, veja que aqui diz: e havendo aberto o terceiro selo, houve o terceiro ser vivente, dizendo: vem ver. E olhei, eis que o cavalo preto e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão, e ouvi uma voz do meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danificará o azeite e o vinho. Veja que naquele dia, meus queridos, quando fala aqui sobre o cavalo preto, significa símbolo de fome. E a gente disse: haverá fome, e haverá fome quando você lê Mateus 24 e o versículo 7. Preto aqui é o símbolo de fome. Como fala a sua balança, aqui a balança na mão, está falando sobre uma carestia que haverá naquele dia. Haverá grande lamentação naqueles dias, haverá uma grande fome, haverá escasseio de alimento. Quando nós lemos também em Isaías capítulo 24 e o versículo 4, veja o que é que diz: a terra planteará, a terra planteia e se bucha, o mundo esqueceu e se bucha, enfraquece mais altos do povo da terra. Veja, a terra planteia e se bucha, quer dizer, o povo se planteia. Olha, a terra planteia e se bucha, o mundo esquece e se buchará, enfraquecerá, e o alto povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram a lei, muda estatuto e quebra a aliança eterna. Veja, querido, que naquele grande dia, na grande tribulação, haverá guerra, rumor de guerra, quando Jesus disse também em Mateus 24 e o versículo de número 6 e 7, veja o que diz
a palavra do Senhor Jesus, ele falando, e ouvireis rumor de guerra, guerra. Olha, não vos assustei, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Veja também que haverá, queridos, escasseio de alimento, haverá incêndio de grande proporção, quando nós lemos Apocalipse capítulo 8 e o versículo de número 7. Veja o que diz a palavra do Senhor. Olha, e o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foi lançado na terra, que foi queimado por sua terça parte, queimadura. Foi queimado a sua terça parte, queimadura, e a terceira parte das aves e de toda ave verde foi queimada. Veja que haverá naquele dia proporção de incêndio de grande proporção. Haverá incêndio de grande proporção, quando nós lemos também o versículo de número 24 de Isaías, versículo 24, veja que diz a palavra de Deus, Isaías falando do capítulo de número 21, e será que naquele dia o Senhor visitará os seus exércitos de alta altura e os reis da terra sobre a terra, e seus moradores serão presos. Veja que haverá naquele dia, versículo 6 de Isaías, versículo 6 de capítulo 24. Por isso a maldição consuma a terra e os que habitam nela, e serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens se restarão. Veja que naquele dia, na grande tribulação, naqueles dias haverá proporção de fogo, haverá incêndio de grande proporção naqueles dias. Haverá também transformação, haverá transtorno do mar, e haverá destruição da vida marítima. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 8 e o versículo de número 8 e 9, veja que é que diz a palavra, e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado do mar uma coisa como de um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu a terra parte das náuseas. Veja que naqueles dias haverá mortandade do mar, a vida marítima será destruída. Naquele dia haverá também poluição das águas potáveis. Veja, será um dia de tristeza, de agonia. Haverá poluição na água potável. Quando nós lemos capítulo 8 de Apocalipse, versículo 10 e 11, veja o que diz a palavra. E o dono e 10, e o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, sobre a fonte das águas. Veja que haverá naquele dia, e versículo 11 diz, e o nome da estrela era
abisito, e a terra e a parte das águas tornou-se abisito, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Veja que as águas vão tornar-se amargas, porque elas vão se tornar-se, as águas vão ficar poluição, as águas vão ficar poluídas. Haverá também tormento por causa dos demônios. Quando nós lemos Apocalipse 9, e o versículo de número 11, de 1 a 11, vamos ler o que diz a palavra do Senhor. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu a sua fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. Escureceu o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como poder que tem escorpião na terra. E foi dito que não fizesse dano à erva da terra, nem verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não tinham na testa o sinal de Deus. E foi-lhe permitido que não o matasse, mas por 5 meses o atormentasse. E o seu tormento era semelhante a tormento de escorpião quando fere o homem. E naquele dia os homens buscaram a morte, e não acharam, desejaram a morte, e a morte fugiu deles. E o aspecto do gafanhoto era semelhante a de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia uma como coroa semelhante a de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinha cabeça e cabelo de mulher, e os seus dentes como de leão, e tinha couraça como couraça de ferro, e o ruído de suas rodas era como ruído de carro, quando muitos cavalos correm em combate, e tinha cauda semelhante a escorpião, agrilhão, e a cauda de seu poder para dimificar os homens por 5 meses, e tinha sobre si rei, e o anjo do abismo, e hebreu era o seu nome Abador, e grego Apolior. Veja, querido, que vai ser terrível. Aqueles dias serão dias terríveis, dias de terror, dias de assolação, dias de fome, dia de guerra. Haverá também, queridos, haverá erupção provocado de queimadura pela reedição do solo, da radiação do sol. Olha, o sol aquecerá e provocará queimaduras pela radiação do sol. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 16, e o versículo 4, versículo 6, versículo 8 e 9, veja o que diz, o que vai acontecer naqueles dias. Apocalipse 16, e versículo 8 e 9, veja o que diz a palavra do Senhor. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi permitido que abraçasse o homem com calor, com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram de dar glória. Veja que os homens vão ser aquecidos, eles vão ser abrasados com grandes calores, haverá um grande calor sobre a terra, e o sol aquecerá tremendamente. A redenção, a radiação do sol vai causar queimaduras
sobre os homens. E veja, queridos, que o sofrimento será terrível sobre os homens. Não poderão nem sequer descolocar de uma parte para outra, a fim de buscar alívio. Não haverá escape naqueles dias. Não haverá escape, porque quando nós lemos versículo 10 de Apocalipse, de versículo 11, veja o que diz: e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Veja que os homens vão morder as suas línguas de dor, por causa das suas dores, por causa das suas pragas, blasfemar o nome de Deus, o Deus do céu, e não se arrepender das suas obras. Veja que naqueles dias os homens vão morder as suas línguas